E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para meditar mais uma vez o Evangelho do dia, a palavra do dia e ver aquilo que o Senhor tem a nos falar com o Evangelho de hoje. Amém? Abemos Papa, temos um novo Papa, né? Papa Leão XIV foi eleito ontem, né? Que coisa linda vivemos, né? Durante esse conclave, durante essa cerimônia de apresentação. Temos um novo Papa e rezemos por ele e por toda a Santa Igreja. E para meditar o Evangelho do dia hoje, pedimos o auxílio do Espírito Santo, para que possamos ler, entender e aplicar na nossa vida tudo aquilo que vamos aprender no Evangelho do dia de hoje. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho do dia de hoje é João 6, do 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua falando aqui da Eucaristia, apesar de o povo da época não saber o que era a Eucaristia ainda, Mas aqui fica claro pra gente que Jesus já falava da Eucaristia e fica clara a importância da Eucaristia na vida de nós cristãos, na vida de nós católicos, Então, Jesus fala, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Jesus vem deixando claro durante todos os evangelhos dessa semana a importância da Eucaristia e a importância de comungar. Ontem já falamos sobre isso, já rezamos sobre isso, de termos essa abertura, esse amor pela Santíssima Eucaristia, porque muitos de nós ainda não temos, muitos de nós ainda não valorizamos. A Eucaristia foi deixada por Jesus, é o próprio Cristo que se dá, que se faz pequeno para estar em comunhão conosco. E muitas vezes nós o negamos, e muitas vezes nós nos afastamos disso, muitas vezes nós escolhemos o pecado ao invés de escolher a Eucaristia. Muitas vezes nós deixamos de nos confessar, e perdemos a oportunidade de comungar o corpo de Cristo. Muitas vezes a gente vai escolhendo o pecado e vai deixando para confessar depois, e vai escolhendo o pecado e vai deixando para confessar depois, e perde dias e dias, de comunhão com Deus, de comunhão com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente tem esse entendimento do que é a Eucaristia, mas na época para o povo era muito confuso. O Evangelho começa dizendo: os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? E até hoje essa pergunta é válida: como é que ele pode se fazer tão pequeno e se dar para nós em um pedaço de pão para que possamos comer? Como é que um Deus tão grande assim se faz tão pequenino e se entrega a nós por um mero pedaço de pão, por um pequeno pedaço de pão? Isso só mostra o tamanho da misericórdia de Deus, o tamanho do amor de Deus por nós. Não bastasse tudo o que ele teve que passar, não bastasse tudo o que ele passou, de ser condenado, de ser crucificado, de ser coroado de espinhos, de ter que carregar a sua própria cruz, não bastasse tudo isso, ele ainda se fez pequeno em um pedacinho de pão para estar conosco todos os dias. Ninguém nunca vai nos amar assim. Nunca há de existir um amor tão grande. Nunca há de existir um amor tão sincero e tão verdadeiro quanto o de Cristo, quanto o de Jesus, por cada um de nós. E não a nós no geral, mas a nós na nossa individualidade. Meu Deus, Jesus amou tanto o Roger. Meu Deus, Jesus amou tanto o João que está assistindo. Amou tanto a Beatriz, amou tanto a Maria, amou tanto a Sabrina. Jesus amou tanto a cada um de nós que ele foi crucificado em uma cruz e ainda assim
se fez pequeno em um pedaço de pão. Não bastasse ser crucificado, ele se fez pequeno em um pedaço de pão para estar em comunhão conosco todos os dias das nossas vidas. Então que possamos valorizar cada vez mais a Eucaristia na nossa vida, que possamos buscar cada vez mais a comunhão com Jesus Eucarístico, né? Na comunhão, na Santa Missa e também nas adorações. Adorar Jesus no Santíssimo Sacramento, né? Nos sacrários espalhados pela igreja do mundo todo. Que nós possamos amar pelo menos um pouquinho tudo aquilo que Jesus nos amou. Né? Nós possamos amar a Eucaristia um pouquinho, né, daquele amor que Jesus derramou por nós, né, durante toda a sua vida, toda a sua crucificação. Né? Obrigado, meu Deus, por nos dar o sacramento da Eucaristia. Obrigado por deixar esse presente para nós católicos. E obrigado, né, por se fazer presente na nossa vida todos os dias através da Santíssima Eucaristia. Que nós possamos valorizar e amar com o devido amor, como o Senhor merece. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.